O Batman é o maior herói dos quadrinhos. Isso quase ninguém discute. Mas o maior feito do Batman não foi salvar Gotham, não foi derrotar o Coringa, sobreviver ao Bane ou montar a Liga da Justiça. O maior feito do Batman foi criar o Asa Noturna. E esse é o paradoxo mais cruel da história dele, porque o Asa Noturna é tudo que o Batman quer ser, e escolhe não ser. O Dick Grayson passou pelo mesmo trauma, perdeu os pais, foi moldado pela mesma dor, mas ao invés de virar refém dela, ele superou, criou uma identidade própria, inspira as pessoas não pelo medo, pelo exemplo. E o Bruce Wayne olha pra isso e continua voltando pro mesmo beco, toda noite. A pergunta que ninguém faz sobre o Batman não é se ele é um herói, é porque ele se recusa a ser mais do que isso. Para entender o Batman de verdade, você precisa olhar pro Asa Noturna, porque é impossível separar os dois. A origem é a mesma. Os dois viram os pais morrerem nas frentes deles. Os dois tinham tudo para quebrar, e os dois decidiram que o mundo precisava de justiça. Até aqui, o espelho perfeito, mas o espelho quebra. O Batman opera pelo medo. Ele chega num beco e os caras congelam. Em Rush, o Superman, o cara mais poderoso do planeta, admite que o Bruce é uma das poucas pessoas que ele conhece capaz de intimidar qualquer um. A Liga da Justiça trata o Bruce com distância. Os vilões temem, os aliados respeitam, mas não se aproximam. O Asa Noturna chega e o clima muda. Em praticamente toda a run dos Titãs, o Dick é o coração da equipe. Ele não lidera impondo respeito, lidera porque as pessoas confiam nele. O Wally West, a Donna Troy, a Stellar, até o Damian Wayne. Todo mundo gravita pro Dick. Ele é o cara que te liga depois da missão para saber como você tá. E aqui é onde dói. O Dick não aprendeu isso apesar do Bruce. Aprendeu com o Bruce. O Batman criou o Robin, treinou ele, passou tudo o que sabia. E o aluno pegou aquilo e fez algo que o mestre nunca conseguiu. Construiu uma vida. Uma vida com pessoas dentro. O Bruce sabe disso. Em Nightwing, Year One, quando o Dick finalmente sai da Batcaverna e cria sua própria identidade, o Bruce não tenta impedir, porque no fundo ele reconhece que o Dick precisa ir embora para ser quem ele deveria ser. O próprio Bruce, em várias versões, já admitiu que de todos que vestiram o manto do Robin, o Dick é o melhor dele. O Dick é o que ele deveria ter sido. O Asa Noturna é a prova viva de que o Batman poderia ter sido diferente. E aqui a coisa fica pesada, porque não é só o Dick. O Bruce teve vários Robins. O Jason Todd, que quebrou. O Tim Drake, que tentou equilibrar. O Damian, que luta contra os próprios instintos. E o Dick, que o superou. O Batman criou um sistema. Ele pega garotos traumatizados, treina eles na violência e espera que eles sigam o mesmo caminho que ele. A maioria sofre com isso. O Dick é o único que usou treinamento para ir além do mestre. E o Bruce olha para esse resultado e, ao invés de seguir o exemplo do aluno, continua repetindo o método. A pergunta que ninguém faz é: se o Bruce sabe que dá para ser diferente, por que ele literalmente criou a prova, por que ele não muda? Essa é a pergunta que a filosofia responde. Jean-Paul Sartre, filósofo francês do século XX, tinha um conceito que descreve o Batman com precisão cirúrgica. Ele chamava de má-fé. Má-fé para Sartre não é mentir para os outros, é mentir para si mesmo. É quando você transforma uma escolha em uma suposta necessidade. Quando você fala, eu não tenho opção, sabendo em algum nível que tem. Sartre dizia que o ser humano é radicalmente livre, não no sentido de poder fazer o que quiser sem consequências. Livre no sentido de que você sempre tem escolha. Mesmo quando as opções são ruins, a escolha é sua. E essa liberdade é tão assustadora que a maioria das pessoas foge dela. Como foge? Criando papéis. Sartre dava o exemplo do garçom de café. O cara anda de um jeito específico, serve de um jeito específico, fala de um jeito específico. Ele não tá só trabalhando, ele tá performando ser garçom. E nessa performance, ele esquece que é uma pessoa com escolhas. O papel engole a pessoa. Agora olha pro Batman. O Bruce Wayne performa o Batman como o garçom de Sartre performa o serviço. Toda noite, o mesmo ritual. A capa, a caverna, o olhar sobre a cidade e a frase que sustenta tudo. Gotham precisa de mim. Essa frase é a má-fé do Bruce em estado puro. Mas é aqui onde a análise precisa ser honesta. O Bruce tem motivos para acreditar nisso. Não é uma mentira inventada do nada. É uma mentira alimentada por evidências reais. Em Nightfall, o Bane quebra a coluna do Bruce. Ele fica fora do combate. E o que acontece? Gotham vai pro caos. O Jean-Paul Valley assume o manto e perde o controle. Vira violento, instável, quase mata a gente. O Bruce vê isso e pensa, tá vendo? Sem mim, desmorona. Em No Man's Land, Gotham é devastada por um terremoto e abandonada pelo governo. Bruce fica fora por meses. Quando volta, a cidade virou território de gangues e vilões. De novo, a mesma lição na cabeça dele. Sem mim, o caos vence. Em Batman Rest in Peace, o Bruce é destruído psicologicamente pelo Luva Negra. Tudo que ele construiu é atacado. E ele sobrevive, porque é o Batman. Mais uma confirmação. Eu sou insubstituível.
Então o Bruce não está simplesmente mentindo, ele está fazendo algo mais poderoso, lendo a realidade de forma seletiva. Cada vez que ele saiu e deu ruim, isso vira prova de que ele não pode sair. Cada crise que ele resolve sozinho vira prova de que precisa ser sozinho. Sartre chamaria isso de má fé sofisticada. Não é ignorância, é curadoria. O Bruce seleciona as evidências que confirmam a narrativa que ele precisa manter e ignora a maior evidência contra. Porque teve uma vez em que o Bruce saiu de cena e Gotham sobreviveu. Em Final Crisis, o Bruce Wayne morre, ou pelo menos todo mundo acha que ele morreu. E alguém precisa vestir o manto. E quem veste? O Dick Grayson. E o Dick faz algo que o Bruce nunca fez. Ele é um Batman que se conecta, que trabalha com as pessoas ao invés de ir acima delas, que trata o Damian, o Robin mais difícil que existe, com paciência e afeto. Gotham sobrevive, não do jeito do Bruce, mas sobrevive. E em muitos aspectos, funciona melhor. E quando o Bruce volta, ele retoma o manto, sem hesitar, sem perguntar se Gotham precisa dele de volta, sem considerar que talvez, o Dick estivesse fazendo um trabalho tão bom quanto ele. Ele volta porque precisa ser o Batman, não porque Gotham precisa dele. Gotham precisa de mim é a máscara que o Bruce veste por cima da máscara. Mas a verdade é mais simples e mais brutal do que isso. Gotham não precisa do Batman. O Bruce precisa do Batman. Pensa no que aconteceu naquele beco. Um garoto de 8 anos viu os pais morrerem na frente dele, sem aviso, sem explicação, sem sentido. Num segundo, eles estavam ali, no outro, não. E nenhuma quantidade de dinheiro, inteligência ou poder trouxe eles de volta. O que você faz com uma dor dessas quando você tem 8 anos? Quando você não processa? Quando você não supera? Você cria alguma coisa para colocar entre você e o vazio. O Bruce criou o Batman. O Batman não nasceu para proteger Gotham. O Batman nasceu para dar sentido à noite em que o mundo do Bruce acabou. É a resposta de uma criança à dor, transformada em cruzada, em tecnologia, em disciplina, em mito. Mas no fundo, a função é a mesma. Se eu estiver ocupado demais salvando a cidade, eu não preciso sentir o que aconteceu naquele beco. Toda a estrutura da vida dele gira em torno disso. A Batcaverna, literalmente embaixo da mansão dos pais. O voto que ele fez no túmulo. As patrulhas noturnas encenando a mesma noite. Toda noite. O Batman não é uma missão. É um mecanismo de sobrevivência que ganhou nome, símbolo e uniforme. E a frase Gotham precisa de mim é o que mantém o mecanismo funcionando. Porque se Gotham precisa dele, ele não pode parar. Se ele não pode parar, ele não precisa encarar o que tem embaixo da capa. Se ele não encarar o que tem embaixo da capa, o menino de 8 anos nunca precisa crescer. O Batman não nasceu para salvar Gotham. Nasceu para o Bruce não precisar sentir. É por isso que ele empurra tudo para longe. Não é tática, é necessidade emocional. A Selina Kyle, a mulher gato, é provavelmente a pessoa mais próxima de entender o Bruce por inteiro. E toda vez que eles chegam perto de algo real, o Bruce recua. Em várias histórias, ele termina ou sabota a relação. A justificativa oficial: não posso me dar ao luxo de ter alguém perto. Seria um alvo. Mas a justificativa real é outra. Se alguém chegar perto demais, o Bruce teria que ser vulnerável. Teria que tirar a máscara. Não a de tecido, a emocional. E sem a máscara, ele é só o garoto do beco. E o garoto do beco sente dor. E ele não pode sentir dor, porque se sentir, talvez não consiga parar. Mas o Dick tem a Estelar, tem a Bárbara, tem os amigos que sabem quem ele é. E eles não morrem por causa disso. A desculpa do Bruce não se sustenta. Ele só precisa que ela se sustente. Até o Alfred. O Alfred é a pessoa mais próxima do Bruce. E mesmo assim a relação é hierárquica. O Alfred serve, o Alfred cuida, o Alfred aconselha e é ignorado. O Bruce mantém todo mundo numa distância segura, perto o suficiente para funcionar, longe o suficiente para nunca precisar ser vulnerável. O Coringa, o Bane e o Espantalho, nenhum deles assusta o Bruce de verdade. O que assusta o Bruce é o silêncio. O silêncio que viria se ele parasse, se tirasse a capa, saísse da caverna e ficasse ali, sozinho, com ele mesmo. Sem missão, sem vilão, sem propósito. Só o Bruce e aquele beco. Só o Bruce e a dor. Esse é o medo real. Não é que Gotham sobreviva sem um Batman. É que o Bruce sabe que ele não sobrevive sem um Batman. Sartre explica porque o Bruce mente para si mesmo. Para entender o que essa mentira custa, a gente precisa de outro filósofo. Friedrich Nietzsche tinha uma obsessão, a autossuperação. Para Nietzsche, a vida não é sobre encontrar estabilidade, é sobre se superar. O conceito de Übermensch, o além do homem, não é sobre ser mais forte ou mais inteligente, é sobre se tornar mais do que você é agora e olhar para quem você foi ontem e dizer: eu vou além disso. E Nietzsche tinha um teste, ele chamava de eterno retorno. A ideia é essa: imagina que tudo que você viveu, você vai reviver infinitas vezes. Cada decisão, cada dor, cada noite, de novo e de novo e de novo. Se você olha para isso e diz: sim, eu escolho tudo de novo, você está vivendo de verdade.
Se olha e sente desespero, tem algo que você precisa mudar. Agora aplica isso no Batman. O Bruce Wayne revive Creamy Alley toda noite. Não literalmente, mas emocionalmente. Cada patrulha é uma volta ao beco. Cada vilão que ele prende é uma tentativa de reescrever aquela noite. E nunca funciona. Porque não era pra funcionar. O ponto nunca foi resolver. O ponto é repetir. Pensa na relação dele com o Coringa. Por que o Batman não mata o Coringa? A resposta oficial é código moral. Mas a resposta mais profunda é que o Coringa é parte do ciclo. Sem o Coringa, sem a ameaça constante, o Bruce teria que encarar uma Gotham em paz. E uma Gotham em paz não precisa do Batman, então o ciclo precisa continuar. O Cal precisa existir para justificar a missão. Nietzsche diria que o Batman falha no teste do Eterno Retorno, porque ele não escolheu essa vida com afirmação. Ele ficou preso nela por compulsão. Não é missão, é obsessão. Não é propósito, é repetição disfarçada de propósito. E agora, olha para o Dick Grayson. O Dick é o exemplo perfeito da autossuperação de Nietzsche. Ele passou pelo trauma, foi moldado pelo Batman, absorveu tudo que o Bruce podia ensinar e, num certo momento, fez a coisa mais difícil que existe. Discordou do pai. Em praticamente toda a versão da história, o Dick sai depois de um conflito com o Bruce. No Batman no 3, no Asa Noturna no 1, nos Novos Titãs, o Dick decide que ser o Robin não é mais quem ele é. Ele não foge, ele supera. Mata a identidade antiga para criar uma nova. O Robin morreu para que o Asa Noturna nascesse. Isso é autossuperação. É olhar para o que te formou e dizer, isso me trouxe até aqui, mas eu vou além. E quando Bruce morreu e o Dick vestiu o manto, ele fez de novo. Foi o Batman do jeito dele. E quando Bruce voltou, o Dick devolveu o manto, sem crise, sem ego. Voltou a ser o Asa Noturna, porque a identidade dele não depende de um símbolo, depende de quem ele é. O Bruce nunca fez isso. 60 anos de história, dezenas de escritores, e o Bruce Wayne nunca superou Creamy Alley. Ele é administrador, canalizador, organizador em missão, em tecnologia, em treinamento, mas não supera. O Asa Noturna é o Ubermensch que o mestre não conseguiu ser. O Nietzsche tinha um nome pro oposto do Ubermensch. Ele chamava de Último Homem. O Último Homem é aquele que parou de se superar, que encontrou uma rotina, mesmo dolorosa, e se agarrou nela, que confunde repetição com propósito e estabilidade com identidade. O Batman é o último homem vestido de herói. O Batman não é um herói trágico porque sofre. Metade dos heróis sofre. Sofrimento não é o que define tragédia. O Batman é trágico porque ele teve todas as ferramentas para mudar e se recusou. Ele teve dinheiro, inteligência, aliados e até a prova viva do que o outro caminho era possível. Ele criou essa prova, treinou essa prova e assistiu essa prova ir embora e construir uma vida melhor que a dele. Sartre chamaria a solidão de Bruce de má fé, uma escolha disfarçada de necessidade. A armadura, a caverna, o código, a distância das pessoas, tudo isso não é sacrifício, é fuga. Fuga da liberdade de ser outra coisa. Nietzsche chamaria o Batman de último homem, alguém que se recusa a se superar, que revive o mesmo trauma toda noite e chama isso de missão, que confundiu repetição com propósito. O Asa Noturna não é a versão fraca do Batman, é a versão que teve coragem de ser livre, que pegou a dor, honrou a dor e foi além dela. E o Bruce sabe disso. Esse é o detalhe que torna tudo pior. Não é ignorância, é recusa. Ele olha para o espelho, vê o que poderia ser e volta para o beco, toda noite, de novo. O Batman é o maior herói dos quadrinhos e o homem mais preso que existe.